Ei, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui na Incubadora de Mulheres. É muito bom ter você aqui, é muito bom, sabe, participar dessa sede que você tem e que o Senhor tem me dado o privilégio de participar dessa mesa, de estar oferecendo esse alimento para você, que é um alimento eterno. A palavra vai dizer que a palavra de Deus ela é espírito e vida. Então, ao assistir isso aqui, você está nutrindo você mesma com vida, porque a palavra de Deus ela tem esse poder. E eu tenho certeza, né, que você vai ser transformada pela palavra, Se você crer, dá um amém aí, coloca um amém aqui nos comentários. Parece que tá travando esse trem. Vamos lá, né? Tomara que pare de travar para a gente conseguir gravar. Hoje a gente vai falar, continuando o nosso discipulado, a gente vai falar como ser dirigida pelo Espírito Santo. Vamos combinar que a nossa caminhada cristã, ela não tem nada fácil, né, gente? Na verdade, o que que a gente pode olhar hoje que vem fácil? Fácil é a gente sentar no sofá e ficar esperando, né? Mas a vida ela é como, né, uma escada rolante. Se a gente para, ela continua andando, só que a gente vai para trás. Então, estar em movimento, estar se movimentando naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é fundamental para a nossa vida. Então, vamos lá, como ser dirigida pelo Espírito Santo? Pai, eu oro te agradecendo pela tua palavra, pela oportunidade, Senhor, de servir à mesa. Pai, eu oro para que cada mulher, cada pessoa que venha ouvir essa palavra, seja tremendamente nutrida, tremendamente abençoada, porque é a tua palavra e ela tem poder. Que o poder da tua palavra penetre todo o coração que aqui vem ouvir essas palavras, que elas sejam transformadas, Pai, pelo poder unicamente da tua palavra, porque a tua palavra é poder. E através desse vídeo, dessa aula, é liberado o poder para transformar a vida do que crê, que está assistindo, que essa palavra gere fé, gere mudança, Pai, gere intimidade, em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vai entender sobre como ser dirigida pelo Espírito Santo é ande no Espírito pela fé. Então, a nossa vida cristã não tem jeito. A gente agrada a Deus com a fé. Gálatas 5:26 vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a gente vai lembrar, né? A partir de agora, gente, é importante você ter construído a base, você ter assistido às aulas do início desse discipulado, que a gente falou sobre a formação do homem, sobre as funções do espírito, as funções do corpo, as funções, né, da mente, da alma. Então, porque a partir de agora eu vou passar por essas coisas e você vai entender aonde estão localizadas, qual a função de cada um, e esse conhecimento, esse entendimento vai ser mais profundo para você, tá? Então, se você não assistiu, coloca aqui nos comentários que eu envio um link para você, tá bom? Então vamos lá. Se vivemos no espírito, e lembra, nós somos espírito, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então nós vivemos no espírito, andemos também no espírito. 1 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E esse é o nosso desafio, né? É andar por fé. E a fé, ela é uma construção. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a gente ter o contato com a palavra de Deus, conhecer o seu caráter, conhecer o seu coração, a sua mente, a forma como ele age, a forma como ele pensa. Sim, é possível. Como, Ariel, que eu faço isso com a palavra? Tendo contato com a palavra, ruminando a palavra, a gente falando a palavra, orando a palavra, declarando a palavra. É algo que nós vamos fazer o quê? Precisar disciplinar o nosso corpo, lembra? A função do corpo. E o que que a gente tem que fazer com o corpo? Uma das coisas é disciplinar. E a gente vai precisar disciplinar o nosso corpo para ter a palavra na ponta da língua, para responder com a palavra para qualquer desafio, para qualquer circunstância, porque isso é viver pela fé. O nosso espírito, nós precisamos exercitá-lo, gente, para que a gente seja guiado por Deus. Então a gente vai exercitar o nosso espírito, a nossa alma, ela vai ser o quê? Transformada pela renovação da nossa mente. Nossa mente vai sendo renovada, né? E o nosso corpo, ele precisa ser disciplinado. Então o nosso espírito, ele já foi regenerado. Uma vez que a gente já foi regenerada, a vontade de Deus é nos dirigir através do Espírito Santo, que habita onde? No nosso espírito, tá? Então nós temos tudo o que é necessário
para uma vida santa e vitoriosa. Eu quero que você creia nisso, que você já tem tudo o que é necessário para uma vida santa e vitoriosa. E eu não estou falando que você tem tudo o que é necessário de recursos, não, mas você tem tudo o que é necessário em você. Se você tem uma dúvida, você tem o Espírito Santo para tirar essa dúvida. Se você tem um medo, você tem o Espírito Santo para tirar esse medo. Então, o Senhor, ele dá a árvore, mas ele não constrói a mesa. Quem constrói a mesa somos nós. Então, a árvore, você pode produzir qualquer coisa a partir dela, concorda? Muitas coisas, na verdade. Então, a partir do Espírito Santo em você, você pode tudo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, nós temos tudo o que é necessário para uma vida santa e vitoriosa. Só que nós temos a partir de uma visão do reino, não de uma visão natural. Então, todas as coisas já estão completadas em nosso espírito. E o que precisamos aprender é o quê? É sermos guiadas pelo Espírito e a depender dele em todas as nossas necessidades. E aqui é um desafio nosso. A Bíblia vai dizer que a gente vai passar por aflições. E nesses momentos de aflições é que a gente vai entender o que realmente está na nossa mente, o que realmente está no nosso coração, né? Às vezes a gente passa um período ali bom, uma estação boa, e a gente vai vivendo, vai alimentando da palavra, vai tendo revelação, vai conhecendo. E chega um período de desafios, chega um período, né, de um inverno. E nesse inverno, nesse desafio, a nossa mente, quer dizer, a nossa alma, ela vai tentar correr, ela vai tentar buscar uma saída natural, ela vai tentar fazer se mover, vai ter ansiedade, vai ter tristeza, vai vir um monte de coisa da nossa alma. Mas nesse momento a gente precisa fazer o quê? Disciplinar e treinar a nossa alma a não se recorrer a coisas naturais, mas a coisas espirituais. Se recorrer à palavra. Porque às vezes, gente, por mais que a gente saiba que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, na hora da falta, a gente desespera. A gente desespera. Por quê? Porque não estamos treinando a nossa mente, o nosso corpo, para buscar a nossa resposta na palavra. E mais ainda, não estamos treinadas para ter a palavra como suficiente. Ai, ai, que verdade dura. Verdade dura. Porque por mais que a palavra diga que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e houver a falta, a gente vai estar gritando para que essa falta acabe. A gente vai estar gritando para que essa falta, essa necessidade passe. Entende? Mas lembra de perseverar. Perseverar na palavra. E descansar. E desfrutar. E mudar os olhos. E olhar para Jesus. Lembra quando Pedro parou de olhar para Jesus, foi que ele afundou. E o que a gente vai precisar aprender é a ser guiada pelo Espírito e a depender dele em todas as nossas necessidades. Se nós precisamos de poder, ele é o poder. Se precisamos de amor, ele é o amor que foi derramado em nossos corações. Se precisamos de entendimento, todos os tesouros da sabedoria estão ocultos nele. E mais uma vez, falando dos momentos de desafio, cada uma de nós vai passar, eu inclusive passei um recentemente, é tão importante você ter pessoas do Senhor nesses momentos de desafios, porque existem desafios, gente, que você não vai conseguir orar. Existem desafios que você não vai conseguir conversar, que você não vai conseguir ler a Bíblia, que você não vai conseguir adorar, que a única coisa que você vai conseguir falar é Senhor, socorro, sabe? E ter amigas com quem você fala, ora por mim, me ajuda, é fundamental. É fundamental. Ter amigas que irão para a batalha com você. Ter amigas que irão junto com você. Não, eu vou orar. Isso vai passar. Ter amigas que vão te lembrar do que está escrito na Bíblia e te fortalecer. Tenha essas amigas. Ore por essas amigas. Ore por essas amigas, sabe? Não precisa passar por isso sozinha. Não precisa. Ter alguém para te fortalecer, para quem você pode gritar por socorro, cara, é muito fundamental mesmo. Então, a vida cristã, ela é constituída de duas substituições. Como assim? Então, a primeira substituição foi na cruz, né? Onde o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Nós éramos para estarmos mortos, né? E a segunda é no nosso dia a dia, quando o Espírito Santo quer viver em nós, sendo a nossa própria vida. Então, a gente tem essas duas substituições. Então, como ser dirigida pelo Espírito Santo? Andando no Espírito pela fé. Então, podemos entender o padrão de vida no Espírito compreendendo como foi o primeiro pecado. Por quê? A gente vai conhecer esse desvio que houve lá no primeiro pecado. E isso vai nos ajudar a trilhar um caminho de volta ao modelo de Deus. Por quê?
O primeiro pecado, ele não foi de desobediência. O primeiro pecado foi o de incredulidade. Foi o de incredulidade. Se você parar para observar, muitos dos nossos desafios vêm da nossa incredulidade. Vem de a gente não crer no que está escrito, da gente não confiar no que está escrito, da gente não acreditar que aquilo é verdade. Ou pior ainda, da gente falar com a boca, mas no coração a gente não crê, sabe? E quando a Bíblia fala seja o seu sim, sim, e o seu não, não, quer dizer que o seu sim da sua boca tem que ser o seu sim do seu coração. E o não da sua boca tem que ser o não no coração, né? Então, o primeiro pecado, ele deu origem a todos os outros. E o princípio que o governou, né, ele vai governar todos os outros. Então, o primeiro aspecto do pecado é a incredulidade. O primeiro aspecto do pecado é a incredulidade. Guarda isso. Guarda isso. De alguma forma, é a incredulidade, é onde você não está crendo. Deus disse: se você comer, você vai morrer. Se comeres, vais morrer. O diabo veio e desmentiu, dizendo que é certo que não morrereis. Então, a pergunta que fica para reflexão dessa aula é: o que Deus disse e o que você está sendo levada a crer. Cara, isso é muito profundo. Isso é muito. Quando você descobrir, pede perdão ao Senhor por não crer na palavra. E pede ajuda ao Espírito Santo para crer, para dar-nos mais fé. Lembra que os discípulos oraram? Me ajuda a crer, Senhor, me ajuda a crer. O que que eu preciso conhecer do Senhor para que eu possa crer mais? Sabe? Qual a beleza que existe em Cristo que você ainda não viu, que eu ainda não vi? A gente precisa descobrir essa beleza, sabe? É, voltar ao primeiro amor é diário, é diário. O se apaixonar por Cristo é todos os dias. Existe uma beleza em se apaixonar por Ele todos os dias. Tem uma colega, tem uma amiga que eu falo que eu tô precisando me converter, sabe? Tô precisando me converter. Tem dias que eu falo assim, eu preciso me converter, porque eu não tô convertida nesse lugar aqui, não. Então, o diabo vem e desmente, a situação vem e desmente, alguém vem e desmente. Onde a gente está firmada mesmo? É na palavra. A gente quer ser dirigida pelo Espírito Santo olhando o natural. A gente quer ser dirigida pelo Espírito Santo acreditando no que as pessoas estão falando. A gente quer ser dirigida pelo Espírito Santo olhando a circunstância. Então, para a gente entrar na dimensão do Espírito, a gente precisa cumprir a primeira condição, que é o quê? Andar em fé. Andar em fé. Se a gente não anda em fé, então a gente não está andando no Espírito. Andar no Espírito, gente, é andar em fé. Arielle requer coragem. Requer. Requer ousadia. Requer. Requer coragem. Requer ousadia. Recentemente eu estava lendo agora sobre Débora, né? E ela chama Baraque, um líder, né? É fácil pra gente, não sei se vocês têm essa percepção, né? Mas vou abrir coração aqui. É fácil a gente ler a Bíblia, e por exemplo, Moisés, que é um exemplo mais conhecido, a gente lê a Bíblia e fala lá que o mar estava lá e que ele, né, abriu. Então é fácil a gente ler sabendo o final, sabendo que no final vai abrir. Mas deixa eu te contar. A situação de Moisés em frente ao mar, que ele deu uma palavra e ele se abriu, é a minha situação e a sua em frente ao mar que está disposto em você. A diferença de quando a gente lê a Bíblia, de quando a gente vive, é que Moisés não viu lá na frente que o mar ia abrir, vamos dizer assim. E a gente, quando lê a Bíblia, a gente já sabe que o mar vai abrir. Então a gente precisa se posicionar diante dos nossos desafios como quem está lendo a Bíblia, sabendo que lá na frente o mar vai se abrir. Assim como Débora se levantou com ousadia para dar uma ordem a Baraque, sabendo que lá na frente ele ia ser vencedor? Não, ela não sabia. Mas diante dos nossos desafios, é assim que a gente deve se comportar. Sabendo que lá na frente o mar vai se abrir, sabendo que lá na frente vai multiplicar, sabendo. Entende? Entende? Então, a gente precisa andar em fé, a gente precisa crer no que está escrito. Se Deus abriu o mar lá em Moisés, cara, você acha mesmo que ele não quer abrir o teu mar? Você, você acha mesmo que ele teria filhos prediletos? Não tem. Não existem filhos prediletos. Existem filhos que creem mais.
que estão mais perto. E existem filhos que estão mais longe. Achegai-vos a mim, eu vos chegarei a vocês. É isso que o Senhor diz para mim e para você. O quanto você está se achegando. E se achegar a Ele, gente, não se achega com esse negócio de culpa, não. Não se achega pensando que você, sabe, com um vitimismo, com medo, com uma condenação. Cara, não se achega assim a Ele. Porque quando você chega assim a Ele, você está desvalorizando o que Jesus fez. Porque a palavra diz que entra com ousadia. Que ousadia é essa, Ariane? É aquela ousadia de que você acabou de pecar, mas que você sabe que você já foi perdoada, porque Ele disse que os nossos pecados estão jogados no mar do esquecimento. Você vai entrar com ousadia na presença, na busca dele, com ousadia de Cristo. Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com o que Cristo fez. Então, quando a Bíblia fala, entra com ousadia, não é com a sua ousadia, não é com a ousadia de Cristo, se vestindo de Cristo, do que Cristo fez, vestida dele, com a ousadia dele, é que a gente acessa esse lugar. Deixa para trás você, lembra? Que diminua eu, para que ele cresça. Deixa Cristo crescer em ousadia em você, para que você acesse o Pai com ousadia, com liberdade, com alegria, sem medos, com convicções de amor, de que ele tem coisas boas, porque Deus é bom. Nem tem isso no script aqui, gente, mas amém. Alguém precisa ouvir isso aqui. Então, diante de nós, sempre há duas afirmações: a de Deus e a do diabo. Qual que a gente vai escolher? A base dessa escolha é uma questão de em quem eu vou crer. Então, aqueles que estão na carne são facilmente percebidos, porque eles são incrédulos. Uma pessoa que anda no espírito, ela pode facilmente ser reconhecida, porque naturalmente ela vai expressar uma vida. E Deus, ele quer nos libertar do natural. Ele quer nos arrancar, sabe? Nos arraigar nele. Nós precisamos andar no sobrenatural. Isso aqui é um chamado para você andar no sobrenatural. O sobrenatural aqui não significa algo extraordinário, significa que é o meio espiritual e não natural. Entende? Entenda a palavra natural aqui como algo que é percebido pelos cinco sentidos. Lembra as funções do corpo? Então, algo natural é sobre isso, sobre algo que é percebido pelos cinco sentidos. Não ando por isso. Então, foi o primeiro pecado que levou o homem para o nível terreno do corpo. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. As coisas do diabo sempre começam no exterior. Esse é um critério para a gente saber se algo vem de Deus ou não. Recentemente, até me veio esse exemplo, eu recebi uma oferta de um produto para comprar, um produto que realmente estava precisando para a empresa. Um produto que o rapaz me apresentou cara, é um produto que atende tudo aquilo que eu tenho precisado. O valor, assim, ele fez um valor muito bom para mim. E aí ele me deu, eu poderia fazer o pagamento ali na hora que ele terminou a apresentação dele, mas eu não senti paz. Eu não senti paz. E aí ele me deu um prazo de 2 dias até para fazer o pagamento. No dia seguinte, eu fui efetuar o pagamento e, cara, eu não consegui efetivar. Não consegui efetivar. Falei, meu Deus, eu não tenho paz para fazer. Não vou fazer. Não, não sei. Não sei o que é, não sei por quê, o que eu queria, o que eu estava buscando, o que vai me ajudar, mas eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Então, no meu espírito tem algo me impedindo. Lembra das funções do espírito? Lembra da restrição? É isso. Então, depois da queda, tudo começou no corpo. Então, para andar no espírito, nós vamos precisar andar no nível sobrenatural, em disciplina e sujeição ao corpo. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de exercício físico, além dos inúmeros benefícios para o corpo, o primeiro, assim, o que eu mais busco quando eu quero fazer exercício, que eu não faço, tá? É a disciplina. A disciplina é algo que eu preciso estabelecer na minha vida e que tem sido um desafio, é disciplinar o meu corpo, sabe? O jejum é uma excelente ferramenta para disciplinar o corpo, mas o exercício também. Então, o critério para a gente saber se algo vem de Deus ou não, porque o diabo sempre começa no exterior, sempre nos cinco sentidos. O corpo nosso, ele tornou-se um aliado do diabo.
As coisas do mundo do espírito somente podem ser experimentadas pelo espírito humano recriado. Então, se a gente deseja servir a Deus, a gente deve fazer pelo espírito, né? Pela vida de Deus. E para que o nosso espírito, o espírito flua, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. O nosso espírito ele foi regenerado, a nossa alma ela está sendo transformada e o nosso corpo ele deve ser disciplinado. Não pode haver uma vida cristã sem renovação da mente. E também é impossível haver vida cristã sem disciplina do corpo. A disciplina não é para a gente comprar a bênção de Deus, sabe? E nem para a gente ser aceita por Ele. Não tem nada a ver com isso. A disciplina é para a gente, é para nós mesmos. O acesso diante de Deus é exclusivamente pelo sangue de Jesus, tá? Disciplina é o quê? É trazer o corpo e a mente debaixo da sujeição, para a vontade do Espírito. Então, eu vou disciplinar o meu corpo, eu vou disciplinar a minha mente para aquilo que o meu espírito está querendo. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. E a nossa vontade real, a sua vontade real vai estar no nosso espírito, vai estar no seu espírito. Por quê? Porque o nosso espírito, ele quer ter comunhão com Deus. O corpo é que quer resistir. Então, nós devemos disciplinar o nosso corpo para que o impulso do nosso espírito seja realizado. O que que significa, então, Arielle, andar em fé? Você que está anotando, eu tenho alunas aqui excelentes, eu sei que você está anotando. Escreve aí. O que que significa andar em fé? Letra A, primeiro passo, renunciar ao esforço próprio. O primeiro aspecto, gente, de andar em fé é abrir mão do esforço próprio e entrar no descanso de Deus, sabe? Entrar no descanso. Descanso de Deus é uma convicção de que Ele vai fazer. E o como, não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Então, a fé, ela pressupõe uma dependência de Deus. E a principal característica da vida de fé é o descanso. Quem está em fé de que vai ser, de que vai acontecer, está em descanso. O coração está em paz, não tem ansiedade, não tem tristeza, não tem raiva, não tem rancor. Não tem. Tem paz, tem alegria. Hebreus 4:3 diz: os que creem entram no descanso. Então, Ariel, como que eu oro essa passagem? Vamos orar agora. Hebreus 4:3. Os que creem entram no descanso. Pai, em nome de Jesus, eu declaro descanso sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, do meu marido. Eu declaro descanso. Eu declaro que somos aquele povo eleito do Senhor. Nós somos os que creem. E porque somos os que creem na tua palavra, Pai, nós entramos no teu descanso, nós acessamos o seu descanso, esperamos o teu mover e o teu agir, porque cremos que o Senhor é o Deus que faz. Amém? Isso. Ora a palavra, declara a palavra. Eu declaro que eu estou no descanso do Senhor. Eu declaro que eu creio e por isso eu entro no descanso. Que nada vai me mover desse lugar. Os que andam no Espírito andam em descanso. Jesus, ele já suou sangue por nós. Cara, leva um tempo para você pesquisar o que que significa suar sangue. Em quais situações que o nosso corpo sua sangue. E da última vez que eu fiz isso, né, da vez que eu fiz essa pesquisa, fala que você precisa entrar em uma agonia, em uma ansiedade tão extrema que o seu corpo põe isso para fora em forma de suor de sangue. Então, depois que eu fiz essa pesquisa, todas as vezes que eu entro em algum tipo de aflição, em algum tipo de preocupação e ansiedade, eu logo entro em descanso, porque eu falo, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível que o Senhor entrou e suportou por mim. Que Ele já fez isso, eu posso descansar. Então, Ele já suou sangue para que nele a gente tenha esse descanso. Fazendo, fazemos espontaneamente a obra do Senhor quando a gente se enche dele. O verdadeiro descanso é poder dizer: Senhor, és tu quem faz, não eu, não eu. Segundo ponto, não andar por vista, andar por fé. Também significa não andar por vista. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, os nossos olhos não podem nos trair, os nossos olhos não podem nos mover. É os olhos espirituais que nos movem. Então você pode acordar de manhã, ora sobre os seus olhos, unge, consagra e declara a visão do Senhor. Declara a visão do Senhor sobre cada um dos seus 5 sentidos, a vontade do Senhor. Enquanto o que vemos bate com a palavra de Deus, continuamos vendo. Porém, quando não bate, ignoramos o que vemos e ficamos somente com a palavra de Deus. Esse é o caminho.
sabe? É isso que nós devemos buscar, que nós devemos treinar a nossa mente e o nosso corpo para fazer. Porque se a gente insiste em andar por vista, a gente vai ser escravo do natural. E as circunstâncias, ó, vão facilmente nos desanimar. A gente precisa ter um olhar profético. É real, é palpável o que o Senhor tem para mim e para você. Terceiro, rejeitar o próprio entendimento. Após comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem se tornou cheio de opiniões, cheio de saber. E nós precisamos ser quebrantadas em nosso entendimento natural para andarmos no Espírito. Peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento ao Senhor, né, do seu orgulho, de sua resistência. Peça discernimento ao Senhor. Porque a gente não deve ser escravo de normas de certo e errado. Aleluia. Se a gente ouvir o Espírito, naturalmente a gente vai fazer a vontade de Deus. Carne é andar pela força própria, pela vista e pelo entendimento próprio. E o nosso orgulho, ele é o nosso maior vilão. A gente não quer, né? O Espírito tá ali te impelindo, te indicando para fazer algo e você tá resistindo. Orgulho. Orgulho é você que não querer se quebrantar, não querer se mostrar menor diante de qualquer coisa, né? Andar em fé, gente, é o oposto. É andar no descanso de Deus, é ignorar a vista, é renunciar ao próprio entendimento. A gente não deve dar respostas prontas para as pessoas, né? A gente deve estimular cada uma delas a usar o próprio espírito para que possam discernir a direção de Deus. Eu creio muito que o Senhor nossa, o Senhor tem maneiras diversas de agir. Os princípios estão na palavra, mas ele tem muitas maneiras de agir. E só há crescimento, gente, quando Deus fala. As palavras humanas, elas podem ser boas, sabe? Mas somente quando Deus fala a transformação e a vida. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Que você ouça a voz do Senhor, porque ela é inconfundível, ela é imparável, ela te move, ela te transforma, ela traz vida. Que a palavra do Senhor recaia sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre tudo aquilo que leva o seu nome. Traga vida e transformação em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui e nossa próxima aula é sobre recebendo as direções do Espírito. Deixa aqui o seu comentário. Eu não sei como ficou a gravação desse vídeo. Eu acho que tá parando, acho que... Enfim, bota no comentário aqui se ficou boa para eu saber, tá? Coloca de onde que você tá falando para eu saber quem é que tá me acompanhando. Eu vou ter muito carinho, tá muito feliz em estar respondendo cada um de vocês, tá? Em breve eu vou marcar o nosso encontro online, porque a gente fazia isso aqui online e eu sinto falta da gente ter esse bate-papo online onde vocês, né, trazem questões de vocês, dúvidas, tá? E eu vou agendar esse momento para a gente voltar, pelo menos uma vez por mês, a estar falando online, orando, né? E recebendo mais do Senhor juntas, tá? Beijo grande, Deus abençoe.